Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo aos amados irmãos e amigos. Que Deus esteja aí nos concedendo, uma quinta-feira abençoadíssima e que nós possamos aí, em nome de Jesus Cristo, experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que nós possamos aí nos colocar no centro da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que possamos aquilo que nós almejamos, o Senhor está aí nos concedendo, amém? Que os sonhos, os projetos, que estão engavetados, os sonhos estão aí presos, o Senhor venha liberar, os projetos venham sair da gaveta, que nós possamos aí cumprir todo o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, o pastor Carlos aí com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, amém? Glorificado e exaltado seja Deus. Quero orar neste momento para nós estarmos começando, essa programação, amém? Então ore comigo aí neste momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós clamamos, ó Pai, pelo Teu Filho, pela Tua Filha, Pai, que tem, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, apercebido, ó Pai, e olhado, Senhor Deus, para essa programação, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, seja, Senhor Deus, noite, dia, seja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o momento que for, mas nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o agir do Teu Santo Espírito, ó Pai, seja com o Teu Filho, seja com a Tua Filha, Senhor Deus, que o Senhor venha fazer muito mais, ó Pai, do que nós pedimos e pensamos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então, ó Pai, opera, Senhor Deus, na saúde, opera, Senhor Deus, na vida financeira, opera na vida do casal, na vida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, com os filhos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, com as filhas, ó Pai, que haja, Senhor Deus, a harmonia dentro do lar, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, também, Senhor Deus, que o pão de cada dia não venha faltar, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, está operando, abrindo, Senhor Deus, portas, Senhor Deus, de trabalho, ó Pai, trazendo o soldo necessário, Senhor Deus, para com Teu Filho e Tua Filha, Senhor Deus, eles possam, Pai, cumprir com as suas responsabilidades mensais, ó Pai. Então, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, o Teu socorro, pois o Senhor é o nosso socorro e fortaleza, Senhor Deus, é o socorro mais presente, Senhor Deus, na hora da angústia. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, entra, Senhor Deus, com as Tuas providências, Pai, na vida do Teu Filho e da Tua Filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Desculpem. Glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós, aleluia, temos aí um imenso prazer, de estarmos aqui nessa manhã falando a respeito do nosso Deus, falando a respeito do seu milagre, de tudo aquilo que Ele tem verdadeiramente projetado para a minha vida e projetado para a tua vida. Eu tenho aí uma palavra do coração de Deus para o teu coração que está aí, aleluia, em 2 Coríntios capítulo 3, amém? Diz assim: porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendações de vós? Aleluia! Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração, nas tábuas de carne do coração. E é por isto que temos tal confiança em Deus, que sejamos capazes, aleluia, que não sejamos capazes, aleluia, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, a qual nos faz também capazes de ministrar, aleluia, de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, porque, aleluia, por causa da glória do seu rosto, a qual era
transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito, aleluia, glórias a Deus, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque temos, aleluia, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado, aleluia, por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E, aleluia, não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, porque os filhos de Israel não olhassem firmemente para, aleluia, o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque, aleluia, até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando lido Moisés, o véu está posto sobre o rosto deles. Mas quando vos converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí habita a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho em glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí derramando das suas bênçãos, derramando do seu poder nessa manhã, curando, né? Pai, no nome santo do Senhor Jesus também, nós clamamos aí nessa manhã e cumprimentamos a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja operando aí na vida das amadas irmãs nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Então nós pegamos aí para estarmos trazendo, né, segundo o que foi falado, uma palavra do coração de Deus para o teu coração, em 2 Coríntios capítulo 3, e eu gosto muito dessa passagem de 2 Coríntios capítulo 3, porque no seu versículo 2 e 3, ele fala uma coisa que verdadeiramente mexe muito conosco, quando ele diz assim: vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Amém? E quando nós, amados irmãos, nos convertemos ao Senhor, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, quando nós verdadeiramente tomamos a nossa decisão de estar servindo ao Senhor, aleluia, com inteireza, com pureza de coração, o Senhor, o Deus de Israel, ele vem, ele começa a fazer uma obra magnífica na minha vida e na tua vida, e isso é notório por todas as pessoas que estão à nossa volta, até mesmo dentro da nossa casa. Nós vemos, amados irmãos, a diferença daqueles que se convertem ao Senhor, daqueles que verdadeiramente quer ter uma vida com Cristo, vive uma vida regrada, segundo o Espírito Santo de Deus. Então, aí ele está dizendo: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Quando nós andamos na rua, amados irmãos, as pessoas leem a Bíblia através de nós. Amém? Glórias a Deus. A nossa irmã Noemi Souza também, seja bem-vinda. Em nome de Jesus Cristo, que Deus esteja aí abençoando, né, a vida da amada irmã também nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então, nós somos aí a carta, né, dos apóstolos, nós somos a carta aí de Cristo, nós somos a carta do Espírito Santo, e quando nós andamos, amados irmãos, onde colocamos a planta dos nossos pés, nós somos vistos como servos de Deus, como servo do Deus Altíssimo. Eu já contei um testemunho uma vez aqui, falei a respeito, que eu precisava ir no centro da cidade, num daqueles prédios lá, porque eu tinha algo a fazer lá, não lembro o que eu fui fazer, mas tinha uma pessoa que, essas pessoas, elas se vestem muito bem, né? Estava ali com o seu uniforme, gravata ali na portaria,
E aí eu cheguei e falei, bom dia, eu preciso tá indo tal e tal lugar. Aí ele falou assim, a paz do Senhor. E aí eu falei, meu Deus, o cara já me conheceu, eu nunca vi o cara já está me dando a paz do Senhor Jesus Cristo, porque as pessoas leem a Bíblia através do Espírito Santo. As pessoas leem a Bíblia e o Espírito Santo, amados irmãos, ele opera na tua vida, que você passa aquilo através do seu modo de andar, do seu modo de falar, do seu modo de agir. E Deus, ele tem feito isso na minha vida e na tua vida por causa disso, que as pessoas leem a Bíblia através de nós. E muitas vezes, amados irmãos, a palavra do Senhor está falando comigo, está falando contigo, que nós não sejamos pedras de tropeço. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, orar, clamar ao Senhor, para que todas as coisas que venhamos fazer venham glorificar e exaltar o nome de Deus. E o Senhor, ele tem falado também para que nós jamais sejamos rochas de escândalo, e nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocar ali nas mãos potentes do Espírito Santo, clamar a Ele, orar sempre e fazer sempre aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm, aleluia, nos concedido. Então, quando eles nos concedem, nós verdadeiramente vamos agir de conformidade com tudo aquilo que Ele tem feito. Então, quando Ele faz a obra, amados irmãos, nós precisamos estar atento, nós precisamos deixar ser transformados. E as Sagradas Escrituras diz para mim e para você, não resistais ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, diz a palavra do Senhor, que Ele chora, que Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis, diz que Ele tem ciúme de mim e de você. Então nós precisamos entender que tudo que o Senhor tem feito na minha vida, tudo que o Senhor tem feito na tua vida, é obra do Espírito Santo, tanto querer conforme efetuar da parte do Altíssimo. Então eu gosto muito dessa palavra, e ela diz aí, preste bem atenção no seu versículo 1, porventura começamos outra vez louvar-nos a nós mesmos? É uma pergunta, será que temos louvado a nós mesmos? Será que nós merecemos louvor de alguém ou de alguma coisa, ou até mesmo nós estarmos louvando a nós? Mas é uma pergunta retórica, nós temos que louvar e clamar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua, depois da pergunta, ele continua assim, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Nós precisamos entender, amados irmãos, que, aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus, nós temos que saber entrar e saber sair em qualquer lugar a qual o Espírito Santo ele tem nos conduzido, o Espírito Santo tem nos levado. E quando nós agimos dessa maneira, amados irmãos, nós sentimos, a presença do Altíssimo, e aonde que nós entramos, aonde que nós saímos, o Senhor ele fará uma grande obra na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E aí ele continua, conforme nós falamos sobre a carta, escrita nos corações, conhecida e lida por todos os homens, nós já dissertamos a respeito disso. Diz aí o versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta, aleluia, de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então o Senhor ele tem aí colocado sobre a minha vida, tem colocado sobre a tua vida verdadeiramente essa obra magnífica que ele tem feito, aleluia, através do seu Espírito na minha vida e na tua vida. Nós precisamos apenas deixar ser usados pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim, que toda boa obra, toda boa dádiva, ela vem lá do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Nós precisamos entender que as obras que nós estamos andando nela, as obras que nós fazemos, essas obras o Senhor já preparou de antemão, Ele já preparou antes que nós pensávamos em estar fazendo essa obra. Ele preparou para que nós estejamos fazendo essas obras. E muitas vezes, amados irmãos, eu tenho comentado, eu tenho falado que talvez irmãos, irmãs, e
até mesmo amigos, amigas, têm falado assim: olha, nós somos amigos, nós somos amigas, nós somos irmãos, nós somos irmãs, e a que der melhor na vida, uma ajuda a outra. E, amados irmãos, essa situação toda, verdadeiramente, existe pessoas que têm esse coração, né? E o Senhor, talvez ele ajuda mais um irmão do que o outro. Um irmão, ele fez a faculdade, um irmão, ele conseguiu completar, ele arrumou um bom emprego, ele teve isso, ele teve aquilo. E aí, quando ele tá lá em cima com seu carrão, tá lá com a sua casa bonita, com piscina, com tudo aquilo, o outro irmão mora numa favela, o outro irmão passa uma situação muito difícil, ele ora para ele e fala assim: olha, preguiçoso, vai ter com as formigas, olha, preguiçoso, e ele começa a maldizer, e aquela palavra que eles se aliançaram quando era criança, aquilo não vem à tona, amados irmãos, aquilo não entra no coração, mas o Senhor, ele preparou aquela situação, porque conforme eu disse assim, as obras que nós andamos nela, o Senhor preparou de antemão para que nós andássemos. E muitas vezes o Senhor tem preparado obras assim para os seres humanos, e muitas vezes os seres humanos têm deixado de lado, têm deixado de fazer as obras, porque muitas vezes, amados irmãos, o Senhor tem colocado eu e você na bonança, o Senhor tem colocado eu e você numa situação favorável, e muitas das vezes, quando nós nos encontramos em situações favoráveis, amados irmãos, a gente fala assim: e eu andar no meio daquela ralé, eu tô com vergonha, eu tô com nojo, e muitas vezes as pessoas não querem andar nessas obras. E quando você quer ver uma coisa que acontece muito, quando nós estamos aí, os políticos estão em época de campanha, os políticos eles saem abraçando no meio da favela, abraça um, abraça outro, entra no meio da bandidagem, ele vai no meio do tráfico, ele faz isso, ele faz aquilo, e na época de campanha, amados irmãos, ele angareia ou pede voto a todo mundo e recebe voto de todo mundo. Aí ele ganha, ele é eleito, nunca mais ele volta na favela. Aquilo que ele prometeu, ele não faz mais. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos andando assim conforme fôssemos políticos. Eu estou falando numa situação geral, generalizada, não estou falando que é você especificamente, mas se você tem agido dessa forma, deixe Deus transformar o teu coração. Nós precisamos, amados irmãos, estar nos doando. O Senhor nos criou para que nós fôssemos, aleluia, tirássemos exemplos dele. Diz a palavra do Senhor, conforme eu já falei também antes, já conversei com vocês, diz que o Senhor, quando ele veio na terra de Zebulon, na terra de Naftali, caminho à beira-mar, Galileia dos gentios, onde o povo que andava em trevas viu grande luz. Então o que é isso, amados irmãos? Ele veio curando, ele veio salvando, ele veio trazendo a sua palavra, ele veio trazendo o bálsamo de Gileade sobre aquelas pessoas sofridas, e as pessoas viam em Jesus a esperança de um novo tempo. Jesus foi o revolucionário da sua época, onde ele estava pregando a sua palavra, havia multidões de pessoas, e nós precisamos também ver, aleluia, desta forma, amados irmãos, porque muitas vezes, amados irmãos, nós temos recebido do Senhor tal incumbência de estar ajudando, de estar fazendo fluir as situações, mas muitas vezes, amados irmãos, nós queremos ver cada vez mais a nossa caderneta de poupança, a nossa conta lá nas alturas, mas, amados irmãos, ninguém vai levar isso para a sepultura. A palavra do Senhor diz que na sepultura não se pode louvar, nem a morte glorificar, somente os vivos louvarão e engrandecerão o nome do Senhor. Então, para que nós vamos juntar essa montanha de dinheiro, sabendo que tem pessoas passando fome, situações difíceis, amados irmãos, e nós temos encontrado aí um monopólio a respeito do petróleo, a respeito de tudo que se diz aí, gasolina, álcool, que esteja aí gás, essa situação toda tem sido aí verdadeiramente uma verdadeira covardia com os pobres. Nós precisamos entender, amados irmãos, que hoje em dia um pobre que ganha um salário de R$1.200 não dá para cuidar da família, e nessa situação, amados irmãos, entra aí os socorristas, os padioleiros, aquelas pessoas que falam: não, eu preciso pagar o meu imposto de renda. Talvez o imposto de renda da pessoa é 100 mil, talvez o imposto de renda da pessoa é 10 mil,
mil, talvez o imposto de renda é 50 mil. Quando você ajuda uma ONG, quando você ajuda aí uma pessoa que está precisando, amados irmãos, você está fazendo a obra de amor ao próximo. Nós precisamos entender isso, mas muitas vezes nós não entendemos essa situação de amor ao próximo, nós não entendemos essa situação que o Senhor está nos colocando num certo patamar para nós estarmos fazendo a diferença, mas não, quando nós encontramos o favor de Deus, nós viramos as costas para tudo aquilo que se chama necessidade, tudo aquilo que se chama amor ao próximo, tudo aquilo que se chama ser servos um dos outros. A gente vira as costas, a gente não faz nada para ninguém. A gente precisa entender que Jesus Cristo, ele amou e ele deu a sua vida em favor de muitos. Diz a obra do Senhor, a palavra do Senhor em Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então nós precisamos entender essa obra que o Senhor tem feito na minha vida, essa obra que o Senhor tem feito na tua vida, e nós precisamos, amados irmãos, enquanto nós estamos aí recebendo orações para sermos curados, nós temos que orar para outras pessoas que estão na mesma situação que nós, para que nós recebamos de Deus a cura. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ser favorecidos por todos aqueles, amados irmãos, que também estão na mesma situação que nós, porque quando nós nos unirmos em oração, quando nós nos unirmos em favor um ao outro, o Senhor vai enxergar uma aliança, o Senhor vai enxergar ali unidade. Quando o Senhor vê unidade, união, amados irmãos, ele derrama a bênção. Amém? Tá aí, segundo o que eu tenho falado sempre, eu quero estar colocando aí essa obra de amor ao próximo, essa aliança de irmãos, essa aliança de amigos de um com o outro. Davi, ele diz para Jonas: olha, o que se der melhor na vida, um cuida do outro, um cuida da família do outro. E a palavra do Senhor diz, amados irmãos, que a vida de Jonas, ela foi ceifada ainda muito cedo, amados irmãos. E Davi, num certo momento que ele estava lá no seu palácio, ele já estava curtindo de bonança, amados irmãos. Ele diz assim: tem alguém da casa de Jonas que eu possa usar de misericórdia, que eu possa usar de benevolência? E o servo dele diz: tem sim, um filho dele que está em Lodebar, Mefibosete, está passando uma situação muito difícil. E ele vai lá em Lodebar, tira lá Mefibosete, traz Mefibosete para dentro do palácio e diz: você vai comer todos os dias na minha mesa. Amados irmãos, é assim que o Senhor tem falado comigo, com você. Quando você tem um coração generoso, amados irmãos, o Senhor vai entrar com providências na tua vida. E quando ele entra com providências na tua vida, tu ajuda o próximo, você vai estar também comendo na mesa do rei na Jerusalém celestial. Mas se você não ajudar o teu próximo, amados irmãos, de maneira nenhuma você terá misericórdia, de maneira nenhuma você entrará na Jerusalém celestial. Pastor Carlos, o senhor está falando bobeira. Não estou falando besteira, amados irmãos. Sabe por causa de quê? Diz aí a palavra do Senhor em Mateus capítulo, oh Deus de Israel, 25, Mateus 25, a partir do verso 31, aleluia. Mateus 25, a partir do verso 31, olha o que a palavra do Senhor diz aí em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, preste bem atenção. Aleluia, glórias a Deus, que Deus esteja aí, aleluia, operando na minha vida e na tua vida nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor: e quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o bode aparta, aleluia, as ovelhas. Lendo de novo, versículo 32, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então o justo
lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, quando te vimos, aleluia, quando te demos de comer, ou quando te vimos com sede, te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu e não me vestiste, e enfermo ou na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos irmãos não fizeste a mim. Então irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Aí está escrito, amados irmãos, que nós devemos estar aí andando em unidade e novidade de vida. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, sem titubear. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, andar em novidade de vida. Eu quero trazer novamente o que já tenho falado. A palavra do Senhor diz aí, aleluia, glórias a Deus, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a sua barba, aleluia, aleluia, sobre a barba de Arão, e desce sobre a sua orla, aleluia, a orla de suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como, aleluia, o que desce sobre os montes de Sião, porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então nós precisamos, aleluia, nos alegrar na unidade. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, viver aí de acordo com a palavra que o Senhor ele tem colocado no meu coração, colocado no seu coração também. Aleluia, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, usar de misericórdia para com todos. Amém? Diz a palavra também do Senhor em Atos dos Apóstolos, amados irmãos. Aleluia. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículos aí 45 em diante, amém? Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, aleluia, 45, aleluia. Deixa eu voltar um pouquinho atrás, para que nós possamos entender o texto, para não ficar fora de contexto. Diz aí no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, e toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia temor. E perseveravam unânimes todos os dias, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos, aleluia, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando nós andamos em novidade de vida, amados irmãos, quando nós andamos, aleluia, união, unidade, nós vemos aí o agir do nosso eterno e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o Senhor ele está falando comigo, ele está falando contigo, que nós somos a carta, escrita, as pessoas olham o nosso comportamento, e o nosso comportamento é que as pessoas falam, são um comportamento padrão de todo aquele que verdadeiramente quer servir ao Senhor, de todo aquele que quer fazer a obra do Senhor. E aí diligentemente, amados irmãos, nós vemos aí o operar do Espírito Santo de Deus. Quando fala aí no versículo 3 de 2 Coríntios, capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 3, ele diz aí sobre a carta escrita, ele diz assim: sob o novo concerto estabelecido pelo o sangue de Cristo, o Espírito Santo escreve, aleluia,
Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Escreve a lei de Deus, não em tábuas de pedra, conforme ocorreu no Sinai, mas nas tábuas do coração. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o crente tem a lei de Deus no coração e pelo poder do Espírito Santo consegue guardá-la. Aleluia. Essa lei interior consiste em amar a Deus e ao seu próximo. Aí é que ele está dizendo, essa lei, ela é escrita, aleluia, pelo Espírito Santo em nossos corações, amém? Então, ele, ao decorrer do texto, ele começa a falar a respeito do que tem acontecido, né? Em todas as coisas. No versículo 4, ele diz assim, aleluia, glórias a Deus. Versículo 4, é por isso que temos tal confiança em Deus. Não sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amados irmãos, a nossa capacidade vem de Deus. A gente tem sempre que colocar isso em evidência, porque eu quero entrar numa outra seara, porque eu costumo pregar e falar sempre, já preguei algumas vezes, já falei também a respeito de João Batista, o último dos profetas. Ele foi enviado para preparar o caminho do Salvador, conforme, aleluia, as Escrituras diz, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Salvador. Então João Batista, ele veio preparar o caminho de Jesus Cristo, ele foi o precursor, né? E, amados irmãos, quando o anjo do Senhor anunciou, né, ali a Maria, que ela conceberia pelo Espírito Santo, que ela seria mãe do Salvador, Emmanuel, quer dizer Deus conosco, amados irmãos, ele também visita Zacarias. Zacarias era um dos sacerdotes e Zacarias, ele entra no templo para queimar incenso ao Senhor. E ali, amados irmãos, quando Zacarias ele entra, ele tem uma visão de anjos, e ali também, ele sendo velho, avançado em idade, e a sua esposa também velha, avançada em idade, mas o que acontece? O Senhor, ele promete a Zacarias que ele terá um filho. Zacarias, ele duvida no seu coração, e ali ele fica mudo, né? Porque ele titubia, né, em relação à visão. E ali, amados irmãos, Zacarias com Maria e Isabel, eles são parentes, né? Jesus e João Batista, eles são primos, são 6 meses de diferença de idade. E o que acontece, amados irmãos? Acontece que João Batista, ele começa o ministério dele pregando ali no deserto, e ele prega ali, ele batiza no Rio Jordão. E quando ele começa a batizar, amados irmãos, ali no Rio Jordão, vinham muitas pessoas ao batismo de João. Aquelas pessoas vinham assim, como a gente poderia falar, vinha imensidões de pessoas para ser batizada por João e ouvir da sua palavra. E que fosse hoje, amados irmãos, João seria um desses grandes pregadores, né? E ali quando João, ele está pregando, amados irmãos, e as pessoas vinham a ele, até mesmo fariseus, seduceus, e ele falava assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzem em vós frutos dignos de arrependimento em primeiro lugar. E muitos de nós hoje em dia, dentro das nossas igrejas, nós falamos: não, vem de qualquer maneira. E a gente não fala frutos dignos de arrependimento mais, a gente não fala sobre raça de víboras mais, a gente não fala nada disso, a gente quer acrescentar em quantidade, né? A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado, aleluia, a nossa irmã, aleluia, glórias a Deus, Jusilane, amém? Seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Então, glórias no nome santo do Senhor Jesus Cristo. A palavra diz, amados irmãos, que João Batista, ele era um daqueles pregadores tremendos, né? Um pregador fiel à palavra. E nisso, a Sagrada Escritura diz que quando, de repente, amados irmãos, João já aí no seu ministério, uma bênção já durante 3 anos de ministérios aí ou mais, diz que Jesus, ele vem para ser batizado no batismo de João.
E quando Jesus ele vem, João Batista ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João Batista ele fala assim, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: é ele, não eu. Porque antes ele estava falando: eu batizo com água, mas o que vem após mim, ele batizará com fogo. Ele limpará toda a sua eira, e ele lançará da sua eira aquilo que não presta, aquele mato que foi arrancado, aquele capim, aquela sujeira, ele lançará num fogo inextinguível. Ele limpará, está dizendo a palavra do Senhor. E quando Jesus ele chega, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele ouvir, a ele segue. João Batista está dizendo isso. Quem é o pastor? Quem é aquele que vai falar assim: a ele segue, a ele servir? Ninguém nunca falou isso. É por causa de Jesus que foi, é por causa disso que Jesus foi crucificado. Porque os líderes judaicos, os fariseus, saduceus, os escribas, todos eles encontraram em Jesus uma ameaça para o seu ministério. E falando: Jesus ele chegou e está tomando o nosso lugar, vamos arrumar uma cilada para ele, vamos arrebentar ele. É isso que aconteceu, porque ele está chegando aí, ele está tirando a nossa mamata, o dinheiro está fácil, entendeu? A gente pode colocar nas Ilhas Caimãs, a gente pode colocar uma caderneta de poupança boa, a gente pode construir as nossas mansões. É isso que acontece, amados irmãos, é por causa disso que há uma perseguição em muitos lugares dos cristãos, entendeu? Então essa situação, elas estão fechando as igrejas, amados, porque a igreja, através do Espírito Santo, traz esclarecimento, mas João Batista não, ele diz: a ele seguir. E muitos, amados irmãos, também dos pastores estão achando que o poder é deles, não, o poder é de Cristo. Aí está dizendo, o Senhor está dizendo aí, o apóstolo Paulo: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade ela vem de Deus. A capacidade não vem de nós mesmos, mas a capacidade vem de Deus. Ele está dizendo assim, aleluia, no verso 6 de 2 Coríntios capítulo 3, ele está dizendo assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra aprisiona. Por causa de que eu estou trazendo isso? Porque, amados irmãos, é muito fácil você aprisionar as pessoas através da letra. Quer ver uma coisa? A palavra do Senhor diz aí no capítulo de Lucas, parece que é capítulo 10 de Lucas, deixa eu ver aqui, que fala sobre, aleluia, o samaritano. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu procurar aqui, Lucas 10, 25, parece que é isso. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Fugiu aqui de novo, Lucas capítulo 10. O Deus de Israel. Não entrou aqui, deixa eu procurar de novo. Quando a gente quer procurar um negócio, parece que a dificuldade é grande, né? Lucas 10. Lucas 10, versículo 25. Vamos ver se é aí mesmo. Oh Deus, volta aqui. Ele está falando, amados irmãos, em Lucas capítulo 10, versículo 25, do samaritano. Preste bem atenção o que diz. Diz aí, Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei e como ler? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento,
e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão Heleno, que Deus esteja abençoando, seja bem-vindo. Ele diz aí no versículo 30, respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deixando-lhe o azeite e vinho, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-o ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Aleluia. Disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. Por que eu estou falando? Nós acabamos de ler, amados irmãos, a respeito, aí no versículo, parece que é 5, né? Oh Deus de Israel, 5 não, 7, de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7, diz assim: oh Deus de Israel, deixa eu subir o texto aqui, 7. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos. Oh Deus de Israel, não é 7, deixa eu voltar aqui um pouquinho. É 6. O qual fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Por quê, amados irmãos? A letra, segundo as Sagradas Escrituras, ela é espada. E se você usa da espada para cortar, se você usa da espada para fincar, você mata. Mas Jesus, ele usa da espada para administrar com amor sobre a tua vida. Então, a espada é simbolizada como a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a espada. Quando Jesus, ele fala aí, através de Paulo, em 2 Coríntios, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele está falando lá, conforme eu abri aí e li para os amados irmãos, em Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Ele diz que descia um homem que caiu nas mãos dos salteadores e ficou meio morto. Passou o levita e passou o sacerdote. Por que o levita e o sacerdote não socorreu? Porque o levita e o sacerdote, eles estavam presos na lei. A lei diz que eles não podiam tocar em algo morto, que eles ficariam impedidos de fazer a obra até no outro dia, até o pôr do sol. E eles olharam para a lei e não fizeram a obra. Então, se aquele homem viesse morrer, eles falaram: não, eu estava andando segundo a lei. Mas quando fala que aí também passou o samaritano era um povo desprezado. E o samaritano da história é Jesus Cristo, que foi desprezado por todos os homens, conforme está escrito lá em Isaías capítulo 53, que ele não tinha formosura, ele não tinha parecer, e nós nenhum caso fizemos dele. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, ele envia Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem com o óleo. O que significa? O óleo do Espírito, amados irmãos, o Espírito Santo simbolizado pelo óleo. E o vinho que ele coloca nas suas feridas significa o seu sangue. Jesus Cristo está, conforme está escrito, que ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele está nos sarando,
Ele nos sara. Em nome de Jesus Cristo, nós somos sarados, nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, que venhamos ser uma bênção na mão do Pai, na mão do Filho e na mão do Espírito Santo, que possamos aí fazer a obra do Senhor como um bom evangelista, amém? E venhamos aí ser operadores de milagres, que venhamos aí em nome de Jesus Cristo cumprir todo o propósito de Deus e venhamos ser uma bênção nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos que velar pela palavra da cruz, para ela se cumprir na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, ao nosso amado irmão Antônio Dutra, seja bem-vindo, e Deus esteja aí abençoando muitíssimamente a sua vida, a vida de sua família, que Deus esteja aí operando na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, em nome de Jesus, amém? Nós estamos aí com problema na transmissão, problema aí como se diz, na live, né? E eu quero orar por você, eu quero nessa manhã estar clamando a Deus para que nós possamos ser uma bênção. Outro momento, novamente, nós trazemos essa palavra aí para que possamos, em nome de Jesus Cristo, estar fazendo e cumprindo todo o propósito de Deus, amém? Mas fiquemos aí verdadeiramente esperando em Deus, que Ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelo teu milagre. Aí estão sendo os meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, ó Pai, que tem acompanhado, sendo essa live dia após dia, ó Pai, na esperança, Senhor, de ver o teu socorro, ó Pai, de ver as tuas mãos poderosas. Não é o pastor Carlos, ó Deus, que tem, Senhor Deus, essa palavra maravilhosa, é o Senhor que tem essa palavra maravilhosa, é o Senhor que opera, Senhor Deus, na vida do pastor Carlos como instrumento, Senhor Deus, para que cada um, ó Pai, esteja recebendo do Senhor, das tuas maravilhas. Então, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor que o Senhor esteja operando, Senhor Deus, na vida daquele irmão que tem passado, Senhor Deus, por momentos dificultosos, ó Pai, da vida, Senhor Deus, daquela amada irmã, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, pedido a tua operação, orado, clamado. Ó Deus, tem ministrado, Senhor Deus, através, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do teu Santo Espírito. Assim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, nesta manhã, Pai, que o Senhor venha em nosso socorro, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer maravilhas, ó Pai, na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus esteja operando. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Receba aí um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus também esteja operando na tua vida nesta manhã e que nós sejamos uma bênção na mão do Criador, em nome de Jesus Cristo, amém? Fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser, amém? Glórias a Deus, tchau.